Você vai ver agora os procedimentos para a aplicação da fita VHB 4972 para Structural Glazing. Os procedimentos são simples, mas você deve seguir os detalhes à risca. Para realizar este procedimento, serão necessários os seguintes materiais: fita VHB 4972, álcool isopropílico, panos brancos, secos e limpos, primer de silano, primer P8215, alicate de pressão, rolete de borracha, estilete, mesa ou bancada, suportes para o vidro. Em caso de dúvida quanto à aplicação, não realize o procedimento e entre em contato com a área técnica da 3M. Para uma melhor eficiência na aplicação, o trabalho deverá ser realizado sobre uma mesa ou cavaletes que tenham dimensões próximas aos quadros que serão fixados. Isso porque o aplicador deverá fazer a aplicação ao redor desta mesa e o tamanho adequado irá facilitar a aplicação. Sobre essa mesa, deve-se colocar de 4 a 5 suportes para apoiar o vidro. Na maioria das aplicações, o vidro possui um lado correto para aplicação. Verifique qual o lado do vidro que a fita será aplicada. Normalmente, em vidros laminados, a fita ficará do lado contrário à etiqueta de identificação. Para realizar a limpeza do vidro, você deve utilizar álcool isopropílico e panos brancos que não soltem fiapos, por exemplo, malha ou gaze. Você deve utilizar 2 panos. Um será molhado com álcool e o outro deve estar seco. Para remover as impurezas, passe o pano úmido realizando movimentos circulares e, logo na sequência, passe o pano seco antes que o álcool seque. Durante a limpeza, observe se os panos estão limpos. Caso haja a presença de muita impureza, troque os panos e repita o procedimento desde o início. O primer a ser utilizado é a base de silano e já deve estar preparado. Observe que o primer de silano poderá ser usado por até 1 ano. A aplicação do primer é feita da mesma forma que a limpeza, somente usando uma quantidade bem menor. Se você por acidente utilizou uma quantidade muito grande de primer, após a aplicação o vidro pode ficar esbranquiçado. Para remover o excesso de primer, passe um pano seco desta forma. Verifique a posição correta do vidro para aplicar a fita. Se ainda não fez a limpeza e aplicação do primer de silano, faça antes de aplicar a fita. Para iniciar a colocação da fita no vidro, posicione e pressione a ponta da fita na área onde vai ser aplicada, deixando uma ponta de aproximadamente meio centímetro para fora do vidro. Não permita que o restante da fita faça contato com a chapa de vidro. Continue a aplicação pressionando a fita contra a chapa, deslizando o dedo ou uma espátula sobre ela, cuidando para que haja contato somente na parte pressionada. Vá aplicando a fita até o final do primeiro lado do vidro e corte utilizando um estilete. Para o segundo lado, comece aplicando a fita sobre a que já foi aplicada, desta forma. Repita o procedimento até aplicar a fita em todas as bordas do vidro. Com o estilete, corte diagonalmente os cantos onde a fita ficou sobreposta para fazer o acabamento. Repita este procedimento para todos os cantos.
Agora faça pressão com rolete de borracha para a correta fixação da fita. Se notar a presença de bolhas que não saíram com a aplicação do rolete, utilize um estilete para cortar a fita e eliminar as bolhas. Para limpar o perfil, utilizar álcool isopropílico e um pano branco que não solte fiapos, como por exemplo malha ou gaze. A limpeza é feita da mesma forma que a do vidro, ou seja, você deve utilizar 2 panos. Um será molhado com álcool e o outro deve estar seco. Para remover as impurezas, passe o pano úmido realizando movimentos circulares e logo na sequência passe o pano seco antes de secar o álcool. Durante a limpeza, observe se os panos continuam limpos. Caso haja a presença de muita impureza, troque os panos e repita o procedimento desde o início. Caso o perfil utilizado tenha pintura eletrostática pó, será necessário aplicar o primer P8215. Essa aplicação é feita com o auxílio de um pano que não solte fiapos, mas também pode ser utilizado um pincel ou o frasco aplicador. A camada de primer deve ser fina e constante e não deve ser aplicado em excesso. Com a fita aplicada ao vidro e o perfil limpo, colocar o quadro e os suportes na mesa. Apoie o vidro nos suportes com o lado que aplicou a fita voltado para baixo. Remova o liner da fita por todo o perímetro. Trabalhando em dupla, levante o quadro com cuidado verificando o alinhamento do vidro antes de encostar as duas superfícies. Após conferir o alinhamento, pressione o quadro contra o vidro utilizando as mãos. Agora, com o auxílio do alicate de pressão, pressione fortemente todo o perímetro do quadro. Para finalizar a aplicação, deverá ser aplicado selante de PU ou de silicone neutro em todo o perímetro do quadro. Com a ponta do aplicador cortada em ângulo, faça a aplicação. Se for o caso, remova o excesso utilizando uma espátula. Você acompanhou todos os procedimentos para a aplicação da fita VHB 4972 para Structural Glazing. Os procedimentos são simples, mas você deve seguir os detalhes à risca. Após a aplicação do selante, o quadro poderá ser estocado um sobre o outro ou após a cura do selante apoiados em uma superfície vertical. Se ficou com alguma dúvida, veja novamente o tópico que não entendeu ou então entre em contato com a área técnica da 3M.